Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi derrotado por 1-0 pelo time do Coritiba. A partida, que aconteceu no sábado passado no estádio Vila Capanema, na capital do Paraná, o jogo terminou com uma briga generalizada dos torcedores. Agora, ao vivo, diretamente de Coritiba, iremos conversar com Alexandre Senechal, que é repórter da Jovem Pan de Coritiba e irá comentar a partida e o tumulto entre os torcedores. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo à Jovem Pan Patos. Bom dia, Ailton, bom dia também a Priscila, bom dia a todos os espectadores aqui da Jovem Pan Patos, um prazer falar com vocês. Uma pena que por um motivo tão ruim, né? Porque essa confusão aí viralizou, né? Virou assunto no Brasil inteiro. Os torcedores do Cruzeiro invadindo o gramado da Vila Capanema logo após o gol do Coritiba. E aí, uma série de fatores, né? Primeiro, o Cruzeiro fez o gol foi anulado e poucos minutos depois, já no finalzinho da partida, o Coritiba faz o gol, 1-0. Um resultado que para o Coritiba deixa o time vivo ainda no Campeonato Brasileiro, mas não resolve a situação. O Coritiba está muito lá atrás, na zona de rebaixamento, e deixa o Cruzeiro muito complicado na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro demite o técnico, o Cruzeiro tenta agora trazer um novo treinador para tentar se salvar no Campeonato Brasileiro, e a torcida que passou a semana inteira ameaçando os jogadores, ameaçando a família dos jogadores, dos dirigentes do Cruzeiro, viaja até a capital paranaense, pega um ônibus em Belo Horizonte, quase um dia depois chega aqui a Curitiba e decide pular a arquibancada, né, da Vila Capanema, pular a grade que separava a arquibancada do campo, invadir e partir para cima. Primeiro ali do pessoal que estava por ali, eu estava bem atrás do gol, estava bem pertinho da onde eles invadiram, a gente teve que correr, né, por uma questão de segurança, e depois entra em conflito com a torcida do Coritiba, que também invade o gramado. Mais uma vez, né, no futebol brasileiro, a gente tendo esse tipo de cenas que são muito preocupantes, muito lamentáveis, e mais uma vez a gente sem ver acontecer nada de fato com as pessoas que causam esse tipo de coisa, né? Os torcedores do Cruzeiro, a gente conversou com o delegado aqui da DEMAF, né, que é o departamento que organiza grandes eventos e também as modalidades esportivas em Curitiba, faz toda a segurança aqui na capital paranaense. E os torcedores do Cruzeiro, muitos que participaram da confusão, foram todos colocados no ônibus de volta para Minas Gerais, ninguém foi fichado, ninguém foi preso, nada aconteceu de diferente, e agora os times, né, o Coritiba e o Cruzeiro, vão sofrer penas, inclusive brutas, né? O Cruzeiro deve ficar em Curitiba também sem receber sequer torcida nos próximos jogos do ano, né, do Campeonato Brasileiro. Coritiba e o Cruzeiro estão brigando para não cair esse ano, né, para a segunda divisão. Cruzeiro muito próximo disso acontecer, passando por uma cena lamentável como aconteceu aqui no estádio da Vila Capanema. Alexandre, foram 30 minutos de pausa até que a Polícia Militar conseguisse acalmar os ânimos entre os torcedores. A briga pode custar caro para as equipes com jogos sem público e até mesmo multa. Essa é a primeira vez que um episódio desse tipo é registrado aí? Não, longe disso. Inclusive, o próprio Coritiba e o Paraná Clube começaram o ano no Campeonato Estadual sofrendo punições e tendo jogos sem torcida. Sem torcida não, a pena foi revertida e os times do Coritiba e do Atlético tiveram jogos com mulheres e crianças apenas no estádio. Até foi uma ação bem legal aqui da Justiça Paranaense. Mas a gente vê isso todos os anos, e a gente tem um caso que é muito conhecido, muito lembrado, que é quando o Coritiba é rebaixado em 2009. E aí, no Couto Pereira, um estádio que o pessoal do Cruzeiro falou bastante que a Vila Capanema não tinha condições de segurança, que seria um absurdo ter um jogo desse nível lá. E o Coritiba em 2009 cai contra o Fluminense, empata em casa e é rebaixado. E lá no Couto Pereira tem fosso, tem todo mais dificuldade, né, para o torcedor poder pular arquibancada. E a gente viu uma pancadaria generalizada entre a polícia e a torcida. A torcida invadiu o campo, levando pedaços de banco, batendo na polícia com bancos. O Coritiba pegou vários jogos de suspensão naquela época. Infelizmente, essas cenas são cada vez mais recorrentes e a gente tem visto aqui no Paraná nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, algumas vezes isso acontecer. Pancadarias dentro e fora de campo, envolvendo jogadores, envolvendo torcedores, enfim. Infelizmente é uma cena corriqueira. E sobre a questão da punição, eles já vão ser preventivamente suspensos por 30 dias. O STJD já definiu isso, já comunicou aos clubes, deve informar oficialmente ainda hoje.
que vai haver essa punição preventiva por 30 dias, tanto para Coritiba e para Cruzeiro terem seus jogos sem torcida, né, sem a presença de nenhum torcedor na arquibancada, inclusive em jogos fora de casa. Então jogos que o Coritiba e o Cruzeiro forem visitantes não devem ter torcida até o final do Campeonato Brasileiro. E aí o STJD pode punir o Coritiba e o Cruzeiro até com perda de pontos. Isso é mais difícil de acontecer, é bem pouco provável. A gente não tem na jurisprudência algo assim por conta de uma briga em estádio, mas eles podem ser multados, podem ter perda de mando de campo, podem ser obrigados a jogar longe de seus domínios, e aí não só longe do estádio, mas também fora das cidades, né, de Belo Horizonte e de Curitiba. Esse julgamento promete ser bem exemplar por conta das brigas, e a gente vai ter aí Cruzeiro e Coritiba com certeza pagando ainda no ano que vem, seja na Série A ou na Série B, as punições pela briga, pela confusão envolvendo os torcedores que a gente presenciou aqui no sábado. Alexandre, como você avalia essa situação de violência que tem sido cada vez mais frequente em todo o nosso país? E o que poderia ser feito para coibir situações como essas? Olha, Priscila, para mim é uma vergonha tudo isso, e infelizmente reflexo da nossa sociedade, né? Porque a gente tem visto uma falta de paciência e uma exaltação dos ânimos e discursos de ódio e de violência cada vez mais frequentes em várias áreas da sociedade, né? Não só no futebol. E no futebol isso está ficando cada vez mais evidente. Para mim, a grande solução é utilizar o que foi feito em vários países do mundo já. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra teve um problema nos anos 80 com os hooligans, né? Com o hooliganismo muito grande. Os caras iam para brigar, eles iam para arrumar confusão, para invadir campo, para bater em jogadores, bater em torcedores e tudo mais. A Inglaterra teve uma solução brilhante e simples. Passou a punir o CPF e não o CNPJ. Hoje, as torcidas de Coritiba e Cruzeiro estão punidas. O CNPJ. Quem é torcedor não vai poder adentrar o estádio de futebol para assistir o jogo. E o CPF? E o cara que foi lá, invadiu o campo, brigou, bateu em outro ser humano por conta de futebol. Esse vai lá, muitas vezes é preso, assina um termo circunstanciado, paga uma cesta básica e está liberado. Enquanto a gente não tiver uma punição drástica para quem comete o ato, vamos dar um exemplo. Se eu te dou uma pedrada na cara na rua, eu sou preso. Se eu faço isso numa briga de torcida dentro do estádio de futebol, não acontece nada comigo. Enquanto o CPF não for punido aqui no Brasil por conta de casos de violência no futebol, para mim, nada adianta punir torcida, fechar estádio, fazer jogo em outra cidade. Depois os caras mesmos voltam, né? E foi isso que disse, inclusive, os jogadores na entrevista depois do jogo. O CEO do Cruzeiro deu uma entrevista para a gente, fez um pronunciamento, na verdade, depois da partida, falando exatamente isso. E para mim, nesse caso, eles têm razão. Não adianta nada se a gente continuar tapando só o copeneiro, né? Evitando problemas. Se a gente não punir a pessoa que é culpada pelo crime, nada disso vai mudar. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã Patos. Ótimo dia para você. Eu agradeço vocês, gente. Um bom dia e um abraço.